Olá você, estudante de MTC, praticante de medicina chinesa ou simpatizante da medicina chinesa. Nós estamos fazendo então uma série de vídeos sobre a teoria dos 5 elementos e hoje é dia de falarmos sobre o elemento fogo. E esse é o vídeo onde eu falo sobre o simbolismo do elemento fogo na medicina chinesa, as estruturas do corpo relacionadas ao elemento fogo e também aos outros aspectos da natureza relacionados ao elemento fogo, dentro dessa visão holística, integrativa da MTC. Então espera aí só um pouquinho que eu já volto para a gente conversar. Muito bem, qual é a representação simbólica, do elemento fogo na MTC? Veja, o elemento água representa o máximo da energia Yin e o elemento fogo na MTC representa o máximo da energia Yang. E qual é a representação? O que significa ser o máximo do Yang? O máximo do Yang é o máximo da ação, do movimento, da imaterialidade. Movimento, ação, imaterialidade, iluminação. O elemento fogo representa o espírito dentro dessa visão simbólica, Se a água representa a matéria, o fogo representa o que é imaterial. E aí nós temos essa imagem, então, do espírito, a imagem da iluminação, O fogo ilumina. Então são essas as representações simbólicas do elemento fogo dentro da MTC. Quais são os órgãos, quais são as estruturas principais do elemento fogo na MTC? Nós temos o coração e o intestino delgado. O intestino delgado, porque é aquela parte do tubo digestivo mais relacionado ao Yang. Por exemplo, se nós fôssemos comparar o intestino grosso com o intestino delgado, o intestino grosso tem uma ação mais passiva, mais receptiva, e o intestino delgado é o que realmente tem essa porção do intestino mais ativa, e isso está relacionado à energia Yang. E o coração? Qual é a função energética do coração na MTC? Olha só que bonito, o coração é o palácio da mente, a morada do espírito, porque a principal função energética do coração é armazenar o Shen. E o que é o Shen na MTC? Na maioria das traduções você vai encontrar o Shen como sendo a nossa consciência, a nossa mente e o nosso espírito. E o nosso espírito é a representação também da nossa vida emocional, dos nossos afetos. Você lembra que uma das palavras associadas simbólicas, simbolicamente associada ao elemento fogo, é a iluminação? E como nós podemos nos iluminar, enquanto nós vivemos aqui, nesse planeta Terra? Nós podemos nos iluminar de duas formas: ou pensando com a nossa razão, ou sentindo, ou recebendo uma iluminação que vem através do espírito, os insights. Então tudo isso está relacionado na MTC ao coração, a nossa capacidade de cognição, de estabelecer raciocínio, lógica, bem como a nossa percepção espiritual, os nossos insights. Tudo isso na MTC está abrigado, está relacionado à função energética do coração. Então veja que ele guarda dentro da MTC algo que aqui na medicina ocidental nós relacionamos ao cérebro. O cérebro é o nosso órgão pensante, mas para a MTC é no coração que se desenvolvem essas funções de raciocínio e de pensamento. E ao pensarmos e ao sentirmos, somos iluminados, para que possamos aí tomar nossas decisões, para que possamos viver a nossa vida. Então a principal função energética do coração é ser o palácio da mente, a morada do espírito. E a outra função do coração na MTC é governar o Xue. Xue, na medicina chinesa, é o sangue, que é a função própria, característica do coração que todos nós aqui também sabemos no Ocidente, que é justamente a de levar, impulsionar o sangue a todas as partes do organismo, nutrindo todas as nossas células. Por isso que o coração na MTC é considerado o imperador. O coração é o imperador, porque ele tem essas duas importantes funções de armazenar o Shen
e de governar o shui, né? Então é ele que rege praticamente aí todas as outras funções. De alguma forma, todos os outros órgãos estão associados ao coração, porque sem o coração não há governo do shui, não há distribuição do sangue para nutrir as células. Sem o coração não há capacidade de raciocinar e de perceber através dos sentidos. Por isso o coração na MTC é o grande imperador. Outra estrutura relacionada ao coração na MTC, né, e ao elemento fogo, é a face. A gente fala que o coração manifesta-se na face, através da nossa mímica facial, através daquilo que sentimos e que é expresso através da nossa mímica. As emoções, alegria, tristeza, medo, preocupação, a raiva, todas elas são expressas na face. E se o coração é equilibrado, né, você vai poder perceber essas emoções sendo expressas na sua face, na face do seu paciente, na face das pessoas, né? Outro sentido associado ao coração é a fala. O coração rege a fala. Por quê? Porque o ser humano é a única espécie que expressa o que pensa e o que sente através da fala. Você nunca bateu um papo com o seu cachorro aí, né? E onde o seu cachorro chegou e falou: olha, hoje eu estou me sentindo muito mal, né? Você não está dando importância para mim. Apesar de que às vezes a gente pode perceber nos nossos pets aí o que eles estão sentindo, eles não podem expressar isso, né, através da fala. Embora tem gente que fala aí que o seu cachorro fala, tudo bem, quem sou eu para discordar, né? Mas o ser humano é a única espécie que manifesta o que sente e o que pensa através da fala. O seu sentido é a fala. E o tecido do rim ou do elemento água são os ossos. O tecido do elemento madeira, o relacionado ao fígado, são os tendões. E o coração rege os vasos, né? Sem saber exatamente a estrutura dos vasos, dos capilares, das artérias, das veias, o chinês já relacionava os vasos à energia do coração, ao tecido que representa o elemento fogo no corpo. E aí quando a gente pensa na representação simbólica do elemento fogo em aspectos da natureza, o primeiro que nos vem à mente é o verão, é o calor, né? O verão e o calor representam na natureza o elemento fogo. E é interessante a gente perceber que é no verão que você tem essas alterações na pressão arterial. Alguns apresentam os quadros de hipertensão, outros de hipotensão, né? Às vezes no verão que as pessoas estão mais sujeitas ao infarto, a uma taquicardia, a uma palpitação, de maneira que o verão e o calor são expressões do elemento fogo na natureza e podem afetar essa estrutura do elemento fogo dentro do corpo humano, que é o coração, que são os vasos, né? É no verão também que a gente fala mais, que a gente sai mais, que a gente se relaciona mais com as pessoas. Então o verão tem essa característica expansiva do elemento fogo. O elemento fogo na natureza também se manifesta através da cor vermelha, né? Que é a cor da paixão, que é a cor do sexo, né? Muitas vezes, e a libido é uma energia do yang maior, né, da manifestação, da euforia, da alegria. É o vermelho também que os marqueteiros usam aí para estimular o consumo, né? Mais uma vez essa energia do fogo, da expansão sendo manifestada na natureza através de uma cor. Na natureza, o elemento fogo se manifesta também através do sabor amargo, né? Você sabe que esses sabores estão relacionados com as estruturas do corpo em cada elemento, estimulando as funções dessas estruturas. Mas nada sobrando, nada faltando, tudo em equilíbrio. Então, o excesso desse sabor também pode prejudicar a energia do coração. Então, nós precisamos desse sabor
para ativar as funções das estruturas relacionadas ao elemento fogo, mas ela em excesso também pode ser prejudicial. Por exemplo, aqui no Ocidente, né, a gente tem um amargo aí sendo manifestado, ou quando você toma um café, por exemplo, é o sabor amargo. É que aqui no Ocidente a gente coloca açúcar e aí já tira um pouquinho, né, ou bastante dessa característica do sabor. Então, e você sabe também, por exemplo, que o alto índice de consumo de café pode gerar taquicardia, pode gerar alteração da pressão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse sabor. E Rogério, então qual que é a medida certa? Quantas xícaras? Medicina chinesa não trabalha com quantidade, trabalha com qualidade. Então, como eu sempre digo aí nas minhas aulas, né, o que é pouco para um é muito para outro. Então é você, ao se relacionar com esse sabor, deve perceber, né, se ele está sobrando ou se ele está faltando no seu corpo. Então, se ele está faltando, vá lá e consuma. Se está sobrando, vá lá e diminua, às vezes, aí a ingestão do cafezinho, né, que você gosta tanto. O som do coração é o riso, porque o riso é a manifestação da alegria, né? Então, como eu sempre digo, se você tem a energia do coração equilibrada no seu corpo, você vai sorrir, você vai demonstrar sua alegria, às vezes você vai até ficar eufórico, mas na medida certa, né, numa medida natural. Existem pessoas que a gente pode perceber esse desequilíbrio da energia do coração porque nunca riem, porque nunca manifestam alegria, você não vê essa pessoa sorrindo, ou aquelas que sorriem demais, estão o tempo todo sorrindo, né? Como eu sempre digo, a vida não é essa festa toda para você ficar o tempo todo sorrindo. Então, o som do coração é o riso, e você, ao perceber isso em você, nas pessoas, percebe o quanto de elemento fogo, né, você tem nesse corpício. Tá certo? E o seu cheiro é o queimado, né? Que não poderia ser outro, né? O cheiro do fogo, quando ele está em excesso, ele começa a se manifestar através desse cheiro queimado, né? Então é um cheiro que a pessoa pode sentir, às vezes, mesmo quando não tem nada queimando, a pessoa pode sentir esse cheiro, né? Assim como não tem nada engraçado, ela pode começar a dar risada. Então tudo isso são sinais e sintomas, né, de que nos apresentam como um desequilíbrio da energia do coração. Então você sabe, praticante de medicina chinesa, fica muito atento a esse tipo de manifestação. Som, cheiro, sabor, cor, tudo isso para a medicina chinesa é também, ou também são sinais de diagnóstico. Muito bem, eu coloquei para você aqui nesse vídeo, né, a representação simbólica do elemento fogo na natureza e no corpo humano, as estruturas do corpo humano relacionadas ao elemento fogo, os aspectos da natureza relacionados ao elemento fogo e a representação simbólica do fogo na medicina chinesa. No meu próximo vídeo a gente vai falar sobre a emoção do elemento fogo, sobre o espírito do elemento fogo e sobre a personalidade fogo, tá bom? Então eu aguardo você, vem pra cá, até já!